Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos estudar hoje o segundo livro dos Reis, capítulo 14, e essa fala inicial do pastor tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. A rebelião do homem contra Deus, dos reis, do povo de Israel, do povo de Judá. O interessante é que a história é uma só, do começo até o fim. Rebelião e rejeição do homem, do Deus verdadeiro, daquele Deus que salva, daquele Deus que liberta, que livra, e que tem algo de melhor para o homem. Infelizmente, o homem rejeita aquilo que o Senhor propõe para a sua salvação. Quando nós olhamos para a história dos reis de Israel e de Judá, nós vamos entender que quase sempre aquilo que era bom podia se tornar ruim, e o ruim podia se tornar numa pior situação, no perverso, em algo assim inaceitável. É o que nós vemos na história desses reis. E Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 3, que todos pecaram, versículo 10, não há um justo sequer. Essa é a situação do homem. E por isso nós precisamos da graça, nós precisamos de um Redentor. E que essa história que nós estamos lendo possa falar aos nossos corações, que nós possamos refletir. Porque são histórias de muita importância. Estamos estudando a história dos reis de Judá, rei de Israel. Uma hora fala do rei de Israel, outra hora fala do rei de Judá. Mas sempre tem um enfoque na obediência ou na desobediência. E estudando o capítulo 14, de segundo Reis, nós temos que entender que a história do rei Amazias, que é a história que será contada aqui nesse capítulo, uma das histórias que será contada nesse capítulo, ela se inicia lá no livro de 2 Reis, capítulo 12, porque começa a falar do perverso, do cruel rei Joás, aquele homem que durante 40 anos ele foi temente, ele foi obediente, ele fez um bom reinado durante todo o tempo que ele andou sobre a direção do profeta Joiada. Mas quando Joiada morre, esse homem ele desvia, ele passa a ouvir os seus príncipes, ele passa a fazer aquilo que não era do agrado de Deus. Então essa é a história desse homem. Ele morreu, ele foi assassinado, está lá no versículo 23 do capítulo 12, 2 Reis. Sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. E quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e o feriram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Essa história, além de estar contada lá em 2 Reis capítulo 12, versículo 20 em diante, está melhor relatada em 2 Crônicas capítulo 24. Então, essa é a história do pai do rei Amazias. Logo também, nós vamos entender que não se pode esperar muita coisa desse rei Amazias, que o texto vai dizer que ele começou bem, né? Vamos ao texto. 2 Reis, capítulo 14, versículo 1. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Joadã, Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi, porque Davi foi a referência maior. Isso por quê? Porque Davi, ele errou, ele pecou, mas ele se arrependeu. Então ele passa a ser uma referência de retidão. Porém, conforme tudo que fizera Joás, seu pai, começou bem, mas infelizmente ele vai terminar mal. Então somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. De novo, a questão da falsa adoração. E o que acontecerá? Nós vamos perceber na história desse rei que
essa guinada dele para a falsa adoração vai levá-lo a uma situação sem retorno, sem volta. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado, na sua mão matou os seus servos que tinham matado rei seu pai. Né? Nós vimos na leitura que Joás, depois que ele matou aquele profeta, aquele sacerdote, Zacarias, filho de Joás, ele foi matado por 4 dos seus servos. E aqui, o filho de Joás, esse rei, Amazias, está tirando a vida daqueles que tiraram a vida do seu pai. O versículo 6 diz, porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo, não matarás os pais por causa dos filhos, os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Amazias mandou matar os pais, mas ele preservou a vida dos filhos, como está escrito lá na lei. E lá no versículo 7 diz, este feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou a Jocteel até o dia de hoje. Essa leitura também está lá em 2 Crônicas, capítulo 25, do versículo 5 ao 13, que vai narrar essa história de como ele feriu esses 10.000 edomitas lá no Vale do Sol. Veja o futuro desse rei que era bom, o que ele vai fazer. Lá no versículo 14, de 2 Crônicas, do capítulo 25, diz, e sucedeu que depois que Amazia veio da matança dos edomitas e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse, por que buscastes deuses desse povo, os quais não livraram o seu próprio povo da sua mão? Sucedeu que, falando ele ao rei, esse lhe respondeu, puseram-te por conselho do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido? Então parou o profeta e disse, bem vejo eu que Deus já deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso, e não deste ouvido ao conselho do homem de Deus. Então, irmãos, o que nós verificamos aqui é que esse rei Amazias, ele vai e fere esses seus inimigos, que era da descendência de Seir, e ele, por causa disso aí, ele se ensoberbece, ele fica todo envaidecido. E quando ele fica todo envaidecido, o que ele vai fazer? Ele vai ao rei de Israel e vai querer medir força com ele, que é o rei Joacás. Está lá no versículo 8 do livro de 2 Reis, capítulo 14, que nós estávamos lendo. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo, vem, vejamo-lo face a face, vamos medir força. Porém, Joás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo, o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano, dá tua filha por mulher a meu filho, mas os animais do campo que estavam no campo passaram e pisaram o cardo. O que está acontecendo aqui? Ele, pelo fato dele ter vencido os seus inimigos, que não era não tinha grande força, que eram os edomitas, que eram os descendentes de Esaú, ele achou que ele já era o tal. E aí ele vai desafiar agora o rei de Israel. Vai chamá-lo para que eles pudessem se encontrar agora cara a cara. E o rei de Israel está devolvendo para ele essa ameaça através de um provérbio. Está dizendo para ele, olha, o cardo, no caso que era os espinhos, mandou dizer para o cedro. Os cedros lá do Líbano era muito famoso pela sua utilidade, pelo seu crescimento, pela sua majestade, porque ele era muito bonito. Então, o rei de Israel está considerando aqui o rei de Judá como
o cardo como um espinheiro muito fraco, que está dizendo para os cedros, olha, dá-me agora a tua filha em casamento. Ele está se achando de igual para igual. Mas vieram os animais do campo que estavam no Líbano, passaram e pisaram o cardo. Isso dá assim a demonstração do tanto que esse rei, Amazias, de uma hora para outra, ele se exaltou. Ele não pensou que quem deu a vitória para ele contra aquele reinado inimigo dele, foi Deus. Ele ignorou que Deus tinha dado a vitória contra os edomitas. E ele vai agora e desafia o rei de Israel se achando tal. E aqui nós estamos vendo o rei perverso, o rei de Israel, exortando aquele que foi chamado de bom. Né? E no versículo 10 diz, na verdade, feriste os moabitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica na tua casa. E por que te entremeterias no mal para caíres tu e Judá? Ele sendo agora exortado pelo rei Israel. Fica quieto, vai curtir na sua casa essa sua vitória contra os edomitas. Fica na sua. Por que você agora vai procurar ser destruído, você e Judá? Mas Amazias não ouviu. E subiu Joás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Joás, rei de Israel, tomou Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. O rei perverso agora dominando aquele que era o rei bom. Por quê? Por causa da rebelião daquele homem. E isso começa depois que, como nós lemos, ele vai ali naquele local, ele luta contra os edomitas, está lá no versículo 14. Sucedeu que depois que Amazia veio da matança dos edomitas e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou incenso. Ele venceu aqueles edomitas, ele teve força para vencer aqueles edomitas. Mas, no entanto, o que ele faz? Ele pega os reis, os deuses, as imagens daqueles edomitas, ele traz para si, ele prostra diante deles e queima incenso a eles, achando que os deuses dos edomitas eram mais poderosos, eram mais fortes do que o Deus verdadeiro. Naquele momento, ele deixa de lado o Deus verdadeiro. Ele não se lembrou do que Josué disse para o povo de Israel, lá na Terra Prometida, depois de ter conquistado a Terra Prometida, incentivando o povo de Israel a servir ao Deus verdadeiro, né? Dizendo para o povo, olha, vocês vão servir a quem? Aos deuses estranhos dessa terra, ou vocês vão servir aquele que nos livrou lá do Egito? Se vocês fizerem isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amazias esqueceu disso, e aqui ele pega esses deuses estranhos, essas imagens, ele prostra diante deles, ele queima incenso a eles, e isso o Senhor permitiu para que ele pudesse pagar pelo seu pecado, e nós sabemos que ele resistiu da mesma forma que o pai dele, Joás, resistiu quando Deus mandou os seus servos, os profetas, para adverti-lo. Ele resistiu e até matou o profeta Zacarias. E aqui ele está resistindo, e o homem de Deus está dizendo para ele o seguinte: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso, e não deste ouvido ao meu conselho. Então nós vamos ver que o fim desse homem vai ser triste. O que aconteceu aqui? O rei Jeoás, rei de Israel, nessa guerra que ele se envolveu sem necessidade nenhuma, ele matou muitos dos soldados de Judá, né? Ele humilhou a Judá e levou muitos prisioneiros, ele destruiu parte das muralhas de Jerusalém,
e pegou Amazias e levou Amazias preso para Samaria. Ele foi preso, antes ele havia sido exortado, né, e agora ele foi dominado por aquele rei, que é um rei perverso, o rei Jeoás, o rei de Israel. E ele foi levado preso, e sendo levado preso para lá, para Samaria, ele ficou preso lá por cerca de 15 anos, até que o rei Joás morreu. O versículo 14 diz: e tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. E tomou tudo que tinha na casa dele, o ouro, a prata, tudo que tinha lá no templo, e voltou para Samaria, levando também os reféns. Ora, o mais dos atos de Joás, que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Joás com seus pais, e foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, o que nós vemos aqui? O rei de Israel levou cativo, levou o rei de Judá cativo, e para Samaria levou tudo que tinha, e quando ele leva tudo cativo, levou também o rei Amazias, que vai ficar preso durante cerca de 15 anos. E durante o tempo que ele está preso lá em Samaria, provavelmente seu filho Azarias, que era menor, conhecido também por rei Uzias, ele teve uma dupla regência, uma regência, corregência com seu pai, porque o seu pai estava preso lá na cidade de Samaria. E quando o rei morre, o rei Joás morre, ele é solto e ele volta a reinar novamente. Mas esse homem, ele era um homem contumaz, ele não se arrepende dos seus pecados. E pelo fato de ele não se arrepender dos seus pecados e continuar na sua idolatria, vai dizer lá no final que os seus servos, da mesma forma que aconteceu com seu pai, vai conspirar contra ele. Lá no versículo 17 diz: e viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Isso foi depois da morte do rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele até Laquis e o mataram ali. Ele morreu da mesma forma que seu pai morreu. Morreu na rebelião contra Deus, em desobediência, e seu pai foi morto pelos seus servos, ele também foi morto pelos seus servos. E o trouxeram em cima de cavalos e sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que também é conhecido como Uzias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Uzias, que já regia quando seu pai estava preso. E edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Está no versículo 22. Logo a seguir, nós vamos ter o reinado de Jeroboão. Está no versículo 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria. Aqui já está se falando do rei de Israel. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, reinou 40 anos. Esse não é aquele Jeroboão que levou todo o Israel a pecar, mas aqui é o segundo Jeroboão. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez pecar Israel. A história desse rei, nós temos que retroceder lá, segundo Reis, capítulo 13, versículo 1 ao 7. Embora esse homem foi um homem idólatra, foi um homem perverso, mas é interessante a história desse rei.
está lá, segundo Reis, capítulo 3, versículo ao 7, que diz o seguinte: no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joás, filho de Jeú, sobre Israel de Samaria, reinou 17 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Abade, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás, que era um rei mau e perverso também, suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sob as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como no passado. Existia uma aflição muito grande, e esse rei Jeoacás, aqui está dizendo no versículo 4, que ele suplicou diante da face do Senhor, embora ele foi perverso. Nós vemos aqui o Senhor olhando para o perverso, e o Senhor ouviu, porque a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o versículo 5 diz: o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sobre as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como no passado. Nós estudamos, lá a partir do capítulo 10, segundo Reis, a partir do reinado de Jeú, quando ele começa a sua idolatria, adorando o bezerro de ouro, o que o Senhor fez? O Senhor iniciou uma diminuição dos termos de Israel. Foi diminuindo o tamanho de Israel, até deixar Israel bem pequeno. E aqui, o rei da Síria, ele continua, o rei Azael, ele continua diminuindo e tomando aquilo que Israel tinha. E aqui está dizendo que o Senhor levantou um libertador. Esse rei perverso, ele suplicou a face do Senhor, o rei Jeoacás, e o Senhor levantou um salvador. E esse salvador é um homem perverso, segundo esse Jeroboão II, e que é um homem que andou nos mesmos caminhos do primeiro Jeroboão, aquele filho de Nabate. E aqui está dizendo que durante a pecaminosidade, está no versículo 7, porque não deixou a Jeoacás do povo, senão só 50 cavaleiros. Diminuiu o poderio, a força de Israel, assim, de tal forma que Israel não tinha condições nenhuma de reagir a mais nada. Senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído, os tinha feito como o pó trilhando. Foi diminuído, foi tirado totalmente a sua força. E aí esse rei Jeoacás, ele suplica ao Senhor, e o Senhor tem misericórdia. E o Senhor levanta o libertador. Está no versículo 23, do capítulo 14. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão. Esse é o libertador que Deus levantou. E nós vamos perceber que Deus está usando o perverso, o rebelde, para que ele pudesse ser o libertador. Filho de Joás, rei de Israel, reinou 41 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel. Ou seja, esse segundo Jeroboão, ele foi perverso, ele foi um homem rebelde, ele foi um homem idólatra, da mesma forma que foi o primeiro Jeroboão. Mas foi o homem que, na misericórdia do Senhor, o Senhor levantou para que ele pudesse livrar Israel da situação que ele estava, porque Israel não tinha mais, era todos iguais, era o livre, era servo, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, da mesma forma que aconteceu na época dos juízes, está acontecendo aqui com esse povo de Israel. E mesmo Deus tendo misericórdia, Deus sendo bondoso para com esse povo, esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse povo, Israel, continuou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. No versículo 25, diz também: este restituiu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara pelo ministério dos seus servos Jonas, filhos do profeta Mitai, o qual era de Gat-Hefer.
nós vemos aqui o Senhor indo em direção ao perverso. O Senhor está usando aqui o profeta Jonas, né, que ele profetizava na época desse rei Jeroboão e de Amazias também, de Judá e de outros reis, e o Senhor mandou trazer essa palavra de que haveria de livrar, e o Senhor o livrou e restituiu todos os termos de Israel. Mas isso aí está dizendo aqui no versículo 26, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. Não tinha quem pudesse ajudar Israel. Uma situação assim horrorosa. E mesmo naquela condição de total rebelião contra Deus, nós vemos aqui a misericórdia do Senhor. Não havia ninguém a não ser o Senhor que podia livrar. Mesmo eles não merecendo, o Senhor teve misericórdia deles. E ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém nos livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. O Senhor não tinha ainda determinado naquele momento de apagar a lâmpada de Israel. E por isso o Senhor agora está enviando esse libertador. Ora, os mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez, e seu poder, como pelejou e como restituiu a Damasco e a Amate, pertencentes a Judá, sendo rei Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Nós temos que levar em conta a trajetória desse povo, que era uma trajetória de idolatria, de mentira, de furto, de soberba, de indiferença, né, para com o próximo, para com Deus. E que nós possamos olhar à luz da palavra de Deus que, infelizmente, esses são os pecados atuais. Né? Aquele povo, ele se dizia um povo de Deus, povo que servia a Deus, mas eles estavam envolvidos, aqueles reis que tinham pleno conhecimento da lei, estavam envolvidos em idolatria, estavam envolvidos em mentira, estavam envolvidos em falsidade, estavam envolvidos em crueldade, em indiferença contra o seu próximo. E quando nós fazemos uma leitura da história desses reis, isso, com raras exceções, isso não vai mudar. E, infelizmente, o preço que tanto a nação de Israel quanto o povo de Judá pagaram foi um preço alto. Nós estamos estudando as últimas etapas da vida dessa nação de Israel, do povo de Israel, porque logo, logo eles serão destruídos pelo rei da Síria, né? E que o nosso futuro não seja o mesmo deles. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Salmos 15, né, que diz, quem habitará no tabernáculo do Senhor, quem morará no seu santo monte, existe assim uma situação assim muito pesada, quando fala aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, aquele cujos olhos o reto é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Quando nós olhamos para a luz da palavra de Deus e olhamos para a nossa condição atual, é praticamente impossível atingir esse patamar. Por isso Deus, na mesma condição daquele povo, o povo de Israel, que não tinha a menor chance de se socorrer, de se livrar das mãos do rei da Síria, o Senhor proveu o libertador. Por isso é que nós precisamos de um redentor. É só através desse redentor é que nós possamos alcançar as misericórdias do Senhor, sermos alcançados pela misericórdia do Senhor. Por isso nós não devemos confiar na nossa força, no nosso eu, seja o que nós formos. Aqueles homens, eles eram reis, esses reis eram homens poderosos, eles confiaram na sua força. Nós vemos a situação de Amazia, que ele estava assim totalmente seguro de si, quando ele desafia o rei Jeoás, o rei de Israel. Ele achava, da mesma forma que ele havia vencido os edomitas,
ele venceria também o rei de Israel. E mesmo com toda a advertência que aquele rei ímpio, Joás, o advertiu, ele não atendeu. Ele agiu contra a vontade do Senhor, ele não se arrependeu, e o preço que aquele homem pagou foi o mesmo preço que seu pai pagou. Foi executado pelos seus servos, morreu de uma forma muito ingrata. Por isso, o que a palavra de Deus nos incentiva é nós não confiarmos na nossa força. Nós não temos condições nenhuma. Quando nós olhamos para a Bíblia, para homens igual a Davi, igual ao próprio Jó, que estava confiando na sua justiça, no caso de Abraão, no caso do próprio Moisés, que pelo fato de confiar na força da sua mansidão, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da face da terra. Mas, no entanto, ele não entrou na terra prometida, porque a força da sua mansidão era pequena. Então, a nossa força tem que estar no Senhor. Nós temos que depender exclusivamente do Senhor para que nós possamos vencer nos dias maus, vencer a tentação, vencer a pressão do nosso eu que tenta nos levar para uma direção oposta à vontade de Deus. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que nós possamos sempre olhar para a palavra do Senhor, que é o melhor para nós.